Iniciar aqui também com vocês aí que vão acompanhar a aula gravada. Sejam bem-vindos à sala virtual da Escola da Nave. Estamos dando continuidade ao conteúdo do Credo Apostólico e a gente vai orar agora para iniciar, tá bom? Então vamos lá. Senhor, muito obrigada por essa tarde de quinta-feira, aonde o Senhor marcou esse encontro conosco aqui nessa sala virtual. O Senhor é o Deus maravilhoso, o Deus que nos encontra para nos ensinar, o Deus que vem ao nosso encontro. Quem somos nós para o Senhor vir até nós? Quem somos nós para que o Senhor venha ao nosso encontro? Como o Senhor ia ali na viração do dia, como o Senhor ia durante todo o Antigo Testamento, o Senhor vindo ao encontro do homem. Nós nos sentimos, ó Deus, constrangidos com essa ação do Senhor. Muito obrigada. Que o conteúdo de hoje venha trazer revelação, iluminação ao nosso coração, que o nosso espírito, ó Deus, ele retenha um verdadeiro conteúdo que vai fazer diferença nas nossas vidas e que também nós possamos compartilhar esse conteúdo que ficará fixado num bom depósito com as pessoas que o Senhor se colocar para relacionar conosco. Nós queremos, ó Deus, tanto reter como compartilhar. Que nada seja perdido, que nada seja inútil, mas que aquilo que o Senhor tem para falar conosco seja verdadeiramente fixado no nosso interior. Nós abençoamos todos que cooperam para que possamos estar aqui nessa aula, aqueles que olham os nossos filhos, aqueles que nos ajudam de qualquer forma. Nós somos gratos e pedimos ao Senhor que os abençoe. Somos gratos também pela tecnologia, por aquilo tudo que o aparato científico nos atende. Sabemos que tudo vem do Senhor, toda boa dádiva vem dos céus. E nós queremos te glorificar, ainda que quem tenha inventado um aplicativo, que tenha contribuído para que a tecnologia tivesse o alcance que tem e não te deu glória, nós aqui nessa tarde te rendemos glória. O Senhor seja exaltado, glorificado por tudo que tem nos atendido nesse tempo. Que o Senhor nos conduza por essa aula, porque o Senhor é o nosso mestre, o nosso professor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos aí dando continuidade. A gente parou na frase de Agostinho, né? A gente estava ali falando do Deus Criador, né? Esse artigo do credo aí, onde Deus ele recebe toda a primazia. Você vê que o Deus Criador, ele está em primeiro lugar no credo, né? Então mostrando aí mesmo qual é a importância da deidade na exposição do documento, né? Nós temos retificado, né, a importância de nós lembrarmos que esse documento ele não é uma oração, mas ele é uma confissão de fé, né? Então quando eu falo o credo, eu estou confessando a minha fé. Lembrando que nós estudamos o termo eu confio, eu creio quer dizer que eu confio, que eu estou plenamente seguro daquilo que eu professo. Todas as minhas expectativas estão em Deus, eu confio em Deus, eu tenho compromisso com esse Deus, eu estou comprometido, né? E a gente vai ver como que é importante isso, porque às vezes falar que crê da boca para fora é uma coisa. Agora, quando a gente vê a concepção desse credo, esse credo ele está sendo formulado na época do Império Romano, onde nós temos grandes perseguições. Ao longo da Idade Média, a verdadeira igreja também continuará sendo perseguida. Apesar de no finalzinho do século IV, Constantino vir a se converter, né? Essa conversão é questionável quando a gente estuda a história da igreja, mas fato é que ele não vai mais, dentro do Império Romano, ele não vai mais promover perseguições oficiais, né? Então o que é uma perseguição oficial? Perseguição oficial é aquelas perseguições que são promovidas pelo próprio imperador. Quando Constantino se converte, ele não vai partir mais do imperador essa perseguição aos cristãos. Mas no ano de no século IV, 334, 366, meados desses anos, nós teremos duas perseguições persas que vão morrer quase 2.000 cristãos, né? Então você vê assim, não tem uma perseguição oficial, mas o cristianismo sempre vai sofrer perseguição. E sempre dentro desse tempo de perseguição, nos nossos dias atuais, nós abrimos aqui a aula comentando sobre a igreja perseguida.
aonde ali no site das Portas Abertas vocês podem ter a lista dos países aonde a perseguição ao cristianismo ela é ali de forma autoritativa, declarada, né? Então a perseguição para a igreja sempre existiu. Então quando a igreja ela está comprometida com esse Deus, ela confessa e ela está apegada a essa confissão. Então não tem nada que vá fazer com que ela volte atrás. Uma igreja comprometida ela não retrocede. Policarpo de Esmirna, ele foi um dos discípulos na sua adolescência e juventude do apóstolo João. E ele vai ser levado, né, para o martírio. E à medida que ele está sendo levado para o martírio, o procônsul romano que está levando ele para aquele martírio vai questioná-lo. Vai falar com ele assim: por que você está se submetendo a esse sofrimento? Por que você não nega esse Cristo? Presta culto ao imperador, você já está velho. Começou a fazer pressão nele, já que ele estava tão velhinho, por que ele não negava a Cristo, cultuava o imperador e não passaria por uma morte tão sofrida, né, do martírio? Porque ali as feras, o fogo, o empalamento, crucificação, esfolamento, decapitação, todos eram artifícios usados ali para matar os cristãos. E aí ele vai falar uma coisa maravilhosa, né, que a história da igreja tem registrado por testemunhas oculares daquele tempo. Ele vai dizer assim: eu servi ao meu rei 86 anos e ele não me fez mal nenhum. Como eu poderia negá-lo agora? O fogo que vocês vão acender para mim vai durar só um pouquinho de tempo, mas o fogo do inferno dura por toda a eternidade. E ali, firme na sua confissão, ele vai para a fogueira, ele é queimado. Conta os históricos estão registrados falando que naquele dia ventava muito. Então, assim, se ele morreria queimado em 2 horas, o fogo alastrou por muito tempo, então ele ia sendo queimado aos poucos, a ponto de um soldado romano não aguentar ver aquela angústia, que estava demorando muito para ele ser queimado, né? O vento batia, espalhava as chamas, aí o soldado vai e mata ele com a espada. Mas ele já tinha sofrido muito, tanto é que foi prolongado ali esse sofrimento, mas ele não negou a Cristo. E eu e você que nascemos de novo, nós nos encontraremos com Policarpo na eternidade, né? Nós olharemos para esse herói da fé e compartilharemos com ele da presença de Cristo para todo sempre, porque ele ficou firme na sua confissão. Então, quando nós temos firmeza na nossa confissão, nós temos consciência, é isso que esse documento está fazendo conosco, ele está trazendo para nós uma mentalidade renovada pela palavra, pelo ensino, de algo que a igreja traz aí desde os seus primórdios, né? O Deus que se revela nas Escrituras como Pai, ele é Pai daquele que crê. Então, quando a gente está nesse artigo aí, creio em Deus Pai, ele não é Pai de todo mundo. Aí a pessoa fala assim, todo mundo é filho de Deus. Quando a gente descobre essa realidade, a gente fica até um pouco frustrado, mas ela é verdadeira, né? O capítulo 1 do Evangelho de João nos garante que nem todos são filhos. O Evangelho vai dizer ali logo no seu primeiro capítulo, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Lembrando que essa filiação ela é por adoção pela obra de Cristo. Nós não somos filhos de Deus, ele não é o nosso primeiro pai, o nosso primeiro pai é Adão. Adão nos gerou em pecado, nós somos descendentes de Adão e com essa filiação pecadora nós precisaríamos de uma redenção, Cristo nos redimiu e aí sim, através da obra do Filho, o Pai nos adotou, né? Então essa confissão ela é uma confissão para quem foi regenerado. Por isso que às vezes as pessoas estão cobrando aí uma confissão de um crente, sendo que ele não nasceu de novo. O fato da pessoa frequentar a igreja, o fato dela estar no ministério, se ela não tem fruto de conversão, ela está morta. O espírito está morto, né? Então por isso que o fruto vai dizer sim. Aquilo que a gente vem conversando, eu não posso dizer se uma pessoa está salva ou não. Mas o fruto dela me mostra se ela realmente teve uma verdadeira conversão ou não, né? O credo ele está sendo formado num momento muito crítico,
nessa perseguição toda, mas a igreja ela só tem uma voz. A verdadeira igreja ela só tem um som. Eu creio em Deus Pai. A igreja verdadeira ela tem essa profissão de fé. Eu creio em Deus Pai. O credo está afirmando que Deus é poderoso em plena perseguição do Império Romano. Então, quando você tem um Policarpo, né, esse senhorzinho levado ali para a fogueira, como tantos outros foram, né? Quando você tem esse histórico de que ele está firme ali, o que a igreja está mostrando? Aqui, você tem poder nessa terra. Ô imperador, você tem poder sobre as coisas terrenas. Você não tem poder sobre o meu espírito. O meu espírito, ele é eterno. E pelo novo nascimento no meu espírito, eu confesso, eu creio em Deus Pai. E um pai não abandona o seu filho. Não é porque eu estou sendo queimada numa fogueira, não é porque eu estou sendo crucificada, não é porque eu sofro qualquer tipo de situação nessa terra, porque eu estou no confinamento nos dias atuais, porque eu passei por alguma situação financeira, não é por isso, ele não deixou de ser meu pai, ele continua sendo meu pai. E eu creio em Deus Pai. Nós finalizamos a aula com a frase de Agostinho, né? Deus está acima do que há em mim. Desculpa, deixa eu ler de novo com a pontuação correta, né? Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Ah, que coisa mais linda! Para onde nós podemos ir, né? Que o Senhor não possa nos encontrar. E aí nós temos o Salmo 139, temos Romanos 8, que nos dá aí essa revelação, né? De que para onde nós formos, o Senhor está conosco e Ele também está dentro de nós. Provérbios vai dizer que o espírito regenerado é a luz que esquadrinha o homem, né? Eu amo esse provérbio também. Indo aí para o próximo slide, a gente começou a falar também do Deus Pai. Esse Deus Pai que Ele é pessoal e infinito. E a gente leu Gênesis 1, Gênesis 2, a gente está aí caminhando nessa perspectiva. No slide 8, que vocês têm aí para acompanhar, tem uma frase do Pannenberg que eu quero ler com vocês. Eu amo essa frase. Essa frase eu conheci através dos estudos, né, do Franklin Ferreira. Não conhecia esse teólogo. E ele vai dizer assim: nos lábios de Jesus, o nome Pai não é mais um símbolo do Deus de uma sociedade patriarcal. O nome Pai indica de modo pelo qual o Todo-Poderoso Deus de Israel, cuja vinda poderosa era esperada para o futuro iminente, foi revelado quando Ele enviou Jesus, que é quem salvará o homem do julgamento. Então, quando Cristo encarna, quando Ele se faz homem e Ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, aquela ideia do Pai na figura de Abraão, né? A gente vê ali os próprios judeus falando, né? Quem é nosso pai é Abraão. E eles têm essa identidade, né, israelita. Isso aqui era uma concepção diferente da concepção da filiação que nós temos depois da obra da cruz. A obra da cruz, nós fomos agora enxertados, nós fomos reconciliados. Essa ideia do pai patriarcal era uma identidade terrena. Mas o que Cristo fez comigo e com você e com todos aqueles que o recebem é justamente uma obra muito mais profunda. Por isso que o judeu ficou tão decepcionado ali nos seus dias, por isso que muitos não creram e até hoje, né, a história de Israel, a escatologia traz uma figura muito legal, dá a impressão que a história de Israel ela está pausada, né? Deus ainda não terminou com Israel. A partir do momento que a igreja for arrebatada, Deus continuará ali, a gente verá muitas e muitas conversões entre o povo judeu, né? Mas esse povo ele ficou decepcionado porque justamente eles aguardavam uma filiação diferente. Eles imaginavam que esse Deus que viria, esse Messias que viria até eles, faria uma obra terrena. E Cristo veio fazer uma obra espiritual, além do governo humano, e que faz toda a diferença.
Nós não precisamos de nada dessa terra. O que nós precisávamos, Cristo fez, que foi nos reconciliar com Deus, porque nós somos inimigos de Deus. Mas quando Cristo nos reveste, quando eu oro, quando nós oramos aqui para iniciar a aula, quando eu vou para a presença de Deus, nós não precisamos mais de um intermediador como era no Antigo Testamento. Ali, quando Deus olha, eu comecei a orar. Quando Deus olha para mim, Ele não vê a Flávia, Ele vê Cristo. As cartas, os evangelhos estão nos mostrando isso. Então eu estou revestida de Cristo. Porque se Ele olhasse para a Flávia cairia dura, morta, como acontecia com o sumo sacerdote que estava em pecado ali entrando no Santo dos Santos no Antigo Testamento. Glória a Deus por isso. O Cristo veio fazer com que eu e você chamemos o Deus Todo-Poderoso de Pai, mas não apenas numa concepção humana, uma paternidade eterna, onde nós temos agora parte em Deus. Se nós estamos interessados em heranças humanas, pense o que é, nós temos herança eterna, porque agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que o filho tem direito com o pai, eu e você também temos. Olha isso, gente. Fala se isso não nos impacta, né? Pensa aí em todo desfrute, todo deleite, tudo que a divindade proporciona ao Cristo na presença de Deus. Lembra das orações de Jesus nos evangelhos? Lembra quando ele vai orar em João 11 para Lázaro ser ressuscitado? Ele fala assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que esses creiam que o Senhor me ouve, é que eu estou fazendo essa oração. Então, Cristo sempre foi acessível a Deus. As orações dele sempre foram possíveis de chegar aos ouvidos desse Pai, né? E agora, a minha e a sua oração também pode chegar aos ouvidos desse Pai. Toda herança de cura, toda herança de provisão, toda herança de salvação. Cristo não está condenado ao inferno, com isso eu e você não estamos condenados ao inferno. Cristo não tem enfermidades no seu corpo glorificado, essa é a nossa esperança. Nós também não teremos mais dores, não teremos mais envelhecimento, não teremos essa vontade do homem de ser eterno, que foi para isso que Deus o criou, será uma realidade na eternidade, né? Então a obra do Cristo encarnado foi justamente trazer um antigozo, né? Então nós teremos um gozo pleno na eternidade. O que Cristo veio fazer? Ele trouxe um antigozo. Então, quando eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, quando eu tenho dons espirituais fluindo através de mim, eu estou vivendo uma antecipação da plenitude que eu viverei com a glorificação e com a vida eterna com Deus na eternidade que nós vamos viver, né? Então, olha que coisa mais linda. Se nós pensarmos nisso, a gente não tem mais direito de murmurar, nós não temos mais direito de reclamar, nem de duvidar de Deus. Porque tudo que Cristo tem direito, toda a herança que Cristo participa, eu e você, pela misericórdia, pela cruz também participamos. Então isso também nos faz refletir. Será que nós realmente dependemos de mais alguma coisa? Será que pode passar pela nossa cabeça que o dinheiro pode nos ajudar? Que os homens possam nos ajudar? Que outras entidades que são consideradas deuses, né? Deuses aí de culturas, deuses de religiões, será que eles realmente podem nos ajudar? Sendo que o único Deus que nunca cometeu um erro, o Deus que é perfeito, o Deus que não precisava de nada e nos fez porque não cabia dentro dele tanto amor, e esse amor ele dilata e vem para a criação, e a gente viu ali em Gênesis 1 semana passada como que a criação foi perfeita, Deus criando os detalhes, e depois que tudo está pronto, como uma mãe que prepara um quartinho para receber o seu bebê, do mais simples ao mais glamuroso, há um preparo, né? Toda mãe ali, nem que seja um cestinho, na minha época a gente chamava dos Moisés, né? Por mais ali simples, uma tribo indígena, uma mãe prepara alguma coisa para receber o seu filho, né? Isso é uma herança do que Deus colocou em nós. Deus também preparou todo o Éden, o lugar mais perfeito. E depois que está tudo pronto, é que ele coloca o homem. O homem nasce, já tem comida, já tem toda a sorte de beleza natural para ele desfrutar, né? Eu conheço uma pessoa que ela mora em São Paulo e ela sai de casa muito cedo.
E ela trabalha num banco, ela entra para dentro do banco, trabalha o dia inteiro dentro do banco, sai à noite. Então assim, ela não consegue olhar para um céu azul, ela não tem tempo para isso, porque dentro da sala não dá tempo dentro do banco. E ela comenta com a gente, ela fala, olha, tem dia que eu dou uma surtada, eu paro tudo, eu vou pro meio da rua só para olhar pro céu, de tanta vontade que eu tenho de olhar pro céu, porque eu fico meses se eu não tiver essas paradas sem olhar pro céu. Então você vê que essa contemplação das coisas criadas traz prazer para o homem. Quando Deus, você acha que Deus não poderia ter dado nome para os bichos? Claro que poderia, mas Deus ele fala com Adão, Adão, dá nome aos bichos. E aí pensa, Adão olhando para cada bicho, vendo os detalhes do caminhar daquele bicho, vendo ali as cores daqueles bichos, né? E ali ele vai dando nome, enquanto ele vai dando nome, ele vai admirando, ele vai ali vendo a grandeza de Deus, ele vai ficando apaixonado pela criação, aquilo faz bem para Adão, ele fica feliz de desfrutar de tudo aquilo, e ali ele vai tendo contentamento em Deus. Então, nós temos que lembrar que Cristo veio resgatar esse contentamento em nós, a criação que também sofreu com o pecado. E nós, que fomos redimidos na filiação, podemos dizer que há um Deus criador, que é a pauta que a gente está, né? O próximo slide aí, o slide 9, nós temos uma frase que eu coloquei para vocês, o título, né, na verdade, que vai dizer assim, o Pai Todo-Poderoso. Eu quero que você se lembre, eu sei que você já sabe disso, eu falei isso com vocês nas primeiras aulas, falei, gente, quando a gente para estudar algo assim, na verdade a gente não está vendo nada novo. E eu nem tenho pretensão disso, porque isso é até perigoso, né? Eu sempre falo com vocês, ou a gente está falando algo que a Bíblia fala, ou nós estamos respaldando a quem veio atrás de nós e que também ouviu lá atrás de algum apóstolo, porque a gente vai puxando assim. Então quando você ouve Tomás de Aquino ouviu Agostinho ouviu um dos pais apostólicos, os pais apostólicos ouviram um dos apóstolos, que ouviram Cristo. Então a gente sempre está respaldando em alguém que falou antes de nós. E quando a gente fala que o Pai é todo poderoso, você sabe disso. Mas será que realmente nós agimos como quem tem um Pai todo poderoso? Pensa aí nessa semana, a gente está na quinta-feira, né? Pensa aí de domingo para cá. Quantas atitudes eu e você já tivemos que negou a minha certeza de que Deus é todo poderoso na minha vida? Olha como é que a raiz do pecado nos domina e nos faz ser ingratos com Deus, né? De todos os atributos divinos. Quando a gente estuda teologia, a matéria na teologia sistemática de teologia, né? A gente estuda os atributos de Deus, gente. Isso aí é um tópico que eu incentivo vocês a estudarem, né? A gente vê assim que quando a gente fala a glória de Deus, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação de estar reunido junto todos os atributos dele: bondade, amor, fidelidade, alegria, onisciência, onipresença, onipotência. Qualquer coisa que você imaginar, qualquer palavra que você tem aí na sua mente que é bom, faz parte dos atributos de Deus. E quando isso tudo está reunido, é onde a gente tem um entendimento do que é a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação dos atributos de Deus reunidos, juntos, oníssimos ali em operação. Então quando você olha para a glória de Deus, você está vendo amor, bondade, alegria, paz, mansidão, criação, redenção. Você olha para ele e você vê tudo, você vê onipresença, onisciência, inteligência, paternidade, você vê tudo ali manifesto. E interessante que de todos os atributos que Deus tem, ele vai dar destaque, né, inspirando aí os pais da igreja que formataram aqui o credo. Ele vai trazer ele vai fazer dupla menção da onipotência. Então, quando nós falamos que Deus é todo poderoso, nós estamos dando ênfase na onipotência de Deus. E nós temos duas vezes essa citação no credo, que ele é todo poderoso. Apenas a onipotência é citada com duplo símbolo, com duplicidade no símbolo, como eu coloquei no slide para vocês. E aí eu queria ler com vocês Jeremias 32, vamos abrir aí, livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Esse capítulo 32 de Jeremias é maravilhoso.
Jeremias 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 27 desse mesmo capítulo. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? O Deus Todo-Poderoso, nada é demais para Ele, nada é maravilhoso demais para Ele, porque toda a maravilha que nós podemos conhecer ou não conhecer está dentro dele. Uma versão do povo de Israel, né, que vai fazer com que esse Deus Todo-Poderoso, onipotente, se manifeste é justamente para diferenciar dos deuses dos outros povos. Então, nesse momento que a gente tem escrito ali o Pentateuco, onde Moisés está recebendo a revelação para escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nesse momento que Deus está se identificando como Deus Criador, e Ele vai falar, olha, vocês não terão outros deuses além de mim. Nós lemos Êxodo 20 semana passada, né, nos 10 mandamentos. Então, todos os outros povos tinham uma variedade de deuses. E olha que doido isso, gente. Uma nação era conhecida pela sua força, pelo número de deidade que ela tinha. Então, se Israel tem só um Deus, tadinho de Israel, é tão fraquinho, né? Mas esse Deus que pelos povos, isso é louco, né? Esse Deus que pelos povos é considerado uma nação de um Deus fraquinho, é justamente o único Deus todo-poderoso. Ele é o verdadeiro Deus. Olha como é que a concepção humana está sempre na contramão do que Deus é. Eu amo isso na Bíblia. A Bíblia é o seguinte, é tudo ao contrário. Se você dá é que você recebe. É perdoando que você é perdoado, porque você exerce o perdão para com seu irmão e você recebe o perdão de Deus, né? É tudo ao contrário. É subindo, é como se estivesse subindo que você está descendo. É muito doido. Na Bíblia é tudo de ponta cabeça. Você quer saber o que Deus quer para você fazer? Toda vez que você tiver vontade de fazer uma coisa que a sua carne quer fazer de qualquer jeito, você tem que fazer o contrário. É o contrário. A nossa carne está sempre na contramão do que as Sagradas Escrituras nos diz, né? A versão grega para essa palavra Senhor, né, é Senhor de tudo, esse Deus Todo-Poderoso, é Kyrios Pantocrator. Kyrios Pantocrator, que significa Senhor de tudo. Essa expressão nós temos elas aí, eu trouxe um versículo para vocês verem, tem em Romanos 4, 24. Romanos 4, 24 tem a fala do apóstolo Paulo a essa igreja falando assim: mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o nosso Senhor. Aqui no grego, o certo aqui seria estar traduzido assim, você pode até escrever aí na sua Bíblia, se a sua Bíblia está impressa, escreve aí, nosso Senhor de tudo. Porque aqui, essa expressão é Kyrios Pantocrator. Então você vê aí que, talvez, eu estou com a minha Bíblia de papel aqui, mas de repente se você tiver no aplicativo aí que você compare versões, pode ser que alguma outra versão vai trazer Senhor de tudo, né? E quando eu falei com vocês no caso de Policarpo, que eu citei aqui, quando tem esses martírios é justamente porque a única exigência do imperador é que a pessoa cultue ele como Deus. E como que serviria a prova desse culto? Era eu dizer que o imperador era o meu Kyrios, que ele seria o meu Senhor. Então, quando eu falo que Cristo é o meu Senhor, qualquer pessoa da cristandade que falava que Cristo era o seu Senhor, o que ele estava falando? Ele estava se colocando em rebeldia contra o imperador, porque o imperador que era o Senhor. Então, ali por isso que a pessoa era levada para o martírio e era condenada à morte depois de muito sofrimento, né? Tanto na Inquisição, que vai acontecer lá no século 13, 14, 15, né? Pela Igreja Católica Romana, e tanto essa perseguição aqui da Igreja Imperial até o século V, final do século V, 4, 5, né? Todas essas perseguições, a morte por decapitação, gente, era um privilégio, porque é uma morte rápida. Então, por que Paulo teve ali o privilégio de ter uma morte por decapitação? Porque ele era cidadão romano. Os pais dele deram para ele esse privilégio
dele ter um título romano, né? Então, quando você fala aí no império, que a cada uma pessoa, 3 era escravo, ou seja, eram de povos conquistados, 1/3 do Império Romano era de mão de obra escrava. Todo povo conquistado virava um escravo, exceto aqueles que se rebelaram, foram para as marginais do Império, que a gente vai ter o nome aí dos bárbaros, né? Os bárbaros são os rebelados que foram para as marginais, mas a grande massa da população das cidades conquistadas se tornavam escravos. E aí, uma morte por decapitação é uma morte dada por privilégio. As outras, a intenção é fazer a pessoa sofrer para morrer. E não é todo mundo que tem esse privilégio de morrer rápido, né? Então, tem todo esse processo aí, né? O nosso tempo aqui no Zoom, ele já está concluindo. Temos 1 minutinho só. Antes de eu entrar no próximo slide, vamos comigo lá para o próximo momento, tá bom? A gente encerra aqui e vai para lá, tá bom? Obrigadinha, amores. Vocês que estão aí na aula gravadinha já sabem, né? Fica aguardando 1 minutinho, que a gente está saindo aqui, a gente volta daqui a pouquinho e dá continuidade, tá bom? Paulinha, sabe o que eu ia te pedir, por favorzinho? Pode ser no finalzinho, né? Que aí eu vejo que tá, igual a tela tá bonita aqui. Você tira uma fotinha tirando depois, por favor? A gente põe lá no grupo os meninos, né? E também pra postar, acho bonitinho. Glória a Deus. Fiz os meus rabiscos, quando dá tempo eu dou umas complementadas na aula. Quando dá tempo eu trago umas coisas a mais, quando dá tempo. Aleluia. Laurinha já chegou, mas ó, jovem é rápido, né? Olha, os meninos são os primeiros a chegar. Ó, Michelle também é jovem, ó. Taninha, jovem. Tô falando que os jovens chegam primeiro, ó, são mais velozes. Lili é jovem. Deixa eu ver mais. A gente recebe uma coisa de que a gente fica bem. Nós vamos conversando. Fernandinha. Parabéns, vocês estão espertos. Voltando rapidinho. Lindezas. Então, vamos aqui, só fechando os microfoninhos pra gente não ter ruído. A gente ter um som bom, né? A gente conseguir aqui. Então vamos lá. Dando continuidade aí, a gente agora está no slide 10. O Pai Todo-Poderoso é aquele que não só sustenta, mas ele também mantém tudo com o seu poder, né? Eu comentei com vocês aqui já algumas vezes a teologia do teísmo aberto. Na verdade, ela é aí já uma progressão do deísmo. O deísmo veio primeiramente, depois a gente teve aí, a gente já está tendo, né? Que é uma coisa que está aí bem recente, que é o teísmo aberto. Os últimos séculos aí tem alimentado bastante tudo isso, né? A própria revolução da ciência, de tudo que a gente tem para agregar como conhecimento, também trouxe aí uma descredibilização em tudo que se chama Deus e Bíblia, né? Então o teísmo aberto, ele vai aquela coisa que eu trouxe para vocês, que a pessoa até acredita que Deus existe, mas ela acredita que Deus existe e que ele abandona a criação à sua própria sorte, né? Que ele não interfere nessa criação. Então, isso não é verdade. Então, quando a gente vê aí critérios de tudo que está acontecendo na humanidade, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Muita coisa a gente não entende, muita coisa a gente coloca na conta de Deus que não é dele, é do pecado, ele não tem nada com isso. Mas fato é que ele continua sustentando todas as coisas. Eu tenho falado com vocês aqui do Adalto Lourenço, né, das aulas lá sobre criação, onde tudo começou, e cientificamente ele mostra como que as coisas funcionam perfeitamente no universo, como que a distância da Lua com a Terra é perfeita. Qualquer milímetro de alteração provocaria catástrofes gigantescas na Terra, né? Tem uma parte do estudo que ele fala que a maré, se a maré sofrer um pouquinho de alteração, 1 milímetro de alteração em relação à posição da Lua, à gravidade, nós teríamos inundações terríveis. Se você vê que a maré, ela tem, por mais que ela fique alta em fases da Lua, ela tem um limite. E a Bíblia vai dizer isso. Deus é aquele que coloca limite no mar, né? O nosso Deus continua sustentando todas as coisas. Uma informação interessante também que o Adalto Lourenço traz é que se o Sol explodisse agora, aconteceu uma explosão solar, explodiu o Sol, eu e você aqui na Terra só ficaríamos sabendo depois de 8 minutos.
que é o tempo que demoraria para essa informação chegar até nós. Então, isso tudo põe a gente para refletir o quanto Deus mantém tudo em perfeita ordem. Todos os dias, o dia amanhece, o sol tem o seu ciclo, as estações, ainda que o pecado, tá aí fazendo a natureza gemer, ainda que nós tenhamos algumas catástrofes naturais, Deus continua mantendo a perfeição de sustentar todas as coisas. Eu trouxe para vocês algumas referências, Gênesis 18, ali é quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e tem uma argumentação com Abraão, mas Deus, ele é soberano e ele é perfeito. Eu te garanto, porque a Bíblia me garante isso para mim e para você, e se você estar atento a isso quando você faz as suas leituras bíblicas, você vai ter a certeza de que nós não sabemos como, mas lá no final, quando nós estivermos na eternidade com Cristo, a gente vai entender que tudo cooperou para o bem. Tudo. Romanos vai nos garantir isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confessam a Deus como seu Pai, daqueles que reconhecem esse Deus como todo-poderoso. Todas as coisas cooperam. Talvez você já teve dores, talvez você já viu alguém sofrendo, talvez você vê aí, tem acesso a notícias que as pessoas estão sofrendo ao longo do globo terrestre, mas um dia você vai entender que tudo cooperou para o bem. Nós não sabemos como, a nossa mente é limitada, o que nos resta é: eu confio em Deus. Credo em Deus, eu creio em Deus. Ainda que a minha mente humana não entenda o propósito, eu creio em Deus. Esse Deus pessoal, ele intervém na nossa história. Ao contrário do teísmo aberto, que vai dizer que Deus abandonou o homem à sua própria sorte, tudo que acontece é consequência natural da ação humana, a Bíblia não fala isso. Esses textos aqui eu gostaria muito de lê-los com vocês. Vamos lá, Isaías 49, meu melhor amigo no Antigo Testamento, que eu amo. Isaías 49, versículos 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta venha a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha o que o Todo-Poderoso está falando com você nessa tarde. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus maravilhoso, que nada é demasiadamente grande para Ele. Ele cuida de nós, Ele intervém na nossa história. 1 Tessalonicenses 2,13, uma das primeiras cartas aí escritas no Novo Testamento, os historiadores registram essa carta como uma das primeiras cartas, Essa cidade vai receber os primeiros escritos da cristandade como orientação do que é ser igreja, que é isso que as cartas estão fazendo, Estão orientando ali como é que uma igreja se comporta, E 1 Tessalonicenses 2,13 vai dizer assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como verdade da palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Você vê que não é para todo mundo. Essa carta é uma carta para a igreja. Então o que a gente entende aqui? Que nós temos indivíduos dentro da igreja que pode não crer, ou seja, não passou pela obra da regeneração, não nasceu de novo, o espírito está morto. Se o espírito está morto, ele não crê. E ele está dizendo isso, ele está falando: olha, se tem um motivo que eu tenho para dar graças a Deus em todo o tempo, é que eu sei que vocês não receberam palavras humanas. Eu sei que quando vocês estão lendo o que eu estou escrevendo para vocês estão recebendo uma palavra que vem de Deus. Então Paulo está dizendo: vocês não têm compromisso com Paulo, vocês têm compromisso com Deus.
ainda que Paulo seja usado pelo Espírito Santo, inspirado pela mente divina, para registrar o texto que nós temos aqui. E outra declaração, essa declaração revolucionária, né, em toda a história do cristianismo, que é Romanos 1,16. Romanos 1,16 teria que ser uma tatuagem minha e sua, né? Teria que estar ali em todas as nossas redes sociais, em nossos status, no nosso comportamento, né? Quando você for confrontado pelo evangelho, agora você está fazendo curso de crente? Agora você está andando com esses crentes, está fazendo seminário, você está fazendo teologia. O que você está fazendo? Para que você vai ganhar dinheiro com isso? As meninas aí que são seminaristas, né? Primeira coisa que a pessoa pergunta, né, Paulinha? Para que você está fazendo seminário? Você vai ser pastora? Né? Primeira coisa, você vai ser pastora? A Paulinha, não vou ser pastora, né? Então por que você está fazendo isso? Não, estou fazendo isso que eu quero estudar. Porque a época medieval, antes não, até o século V não, mas da época medieval, da história medieval do cristianismo, o catolicismo romano fez essa separação de cleros e leigos. Então a pessoa acha, até hoje nós temos essa herança, né? O Brasil tem uma herança muito forte do catolicismo romano, e mesmo que a pessoa se converta, ainda há essa mentalidade que estudar é para quem quer ser pastor, que estudar é para quem quer ser líder de alguma coisa. Gente, isso nunca foi realidade da igreja. Toda a igreja verdadeira, ela sempre estudou. Glória a Deus por isso. Olha quantos registros nós temos. Eu cito aqui para vocês, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui uma citação de Irineu de Lyon. Lyon era uma cidade ali da Gália, na época primitiva, e Irineu, ele vai trazer uma declaração de estudos. Gente, ele não é assim, as pessoas, elas estudavam, como eu e você estamos estudando aqui nessa sala. Glória a Deus pela sua vida, você foi despertado pelo Espírito Santo, né? E aí nós temos esse ensino. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Glória a Deus por isso. Todo mundo que passa por uma verdadeira conversão, gente, vai ser confrontado para ser envergonhado. Todos nós passamos por isso. Todos nós perdemos amigos. No início da conversão, as pessoas param de nos convidar para os eventos. Falam assim, não chama a fulana não, que ela é crente agora. Não chama ela para essas coisas mais não. Né? Os seus amigos começam a te deixar de lado. A família, você vira piadinha na família. Né? E Paulo está dizendo isso. Paulo, gente, vem de uma família judaica. Ele vai dizer, eu sou fariseu de fariseus. Fui educado aos pés de Gamaliel. Pensa a elite da elite do judaísmo. Tanto é que ele é morto, né, gente? Você lê Atos, você vai ver ali a fúria dos judeus apedrejando Paulo, açoitando Paulo, justamente por esse ódio dele ter se convertido ao cristianismo. Esses judeus que não entenderam que Cristo é o cumprimento do judaísmo, mas por apego à religião, eles ficaram firmados ali nas suas convicções e não se converteram e começaram a perseguir quem estava se convertendo. E aí Paulo traz essa declaração, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí, falei com vocês, gente, começa a dar atenção para crer, confessa, declara, creio, cremos. Como que essas palavras fazem parte aí das escrituras, né? Primeiramente do judeu. Por que ele está dizendo isso? Porque Cristo veio dos judeus. Se tem alguém que tinha que dar crédito para esse evangelho, seriam os judeus. E glória a Deus, muitos deram, né? Os apóstolos eram judeus. A igreja primitiva, na sua essência, ela é bem judaizante, né? Depois é que a coisa vai caminhando aí para um extremismo do judaísmo. E também de gregos. Gregos aqui vai dizer que qualquer um de nós, né? Qualquer gentio vai ser alcançado por esse evangelho. O grego aqui está querendo dizer de cultura gentia, tá bom? Não de um povo específico, né? E o versículo 17, né, gente? Não tá aí no slide, mas eu não resisto. Eu tenho que ler esse versículo. Esse versículo balançou Lutero na Reforma, balançou Agostinho lá no século IV. Esse versículo é maravilhoso. Ele é aí, ele tá ecoando, né, Abacuque 2:4. Abacuque é um livro dos pequenos profetas lá do Antigo Testamento. E Paulo continua: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que declaração maravilhosa. Dando continuidade aí no slide,
Irineu de Lyon vai dizer, né? Existe um só Deus. Existe um só Deus. Você não precisa ter um santo para cada causa. Deus te atende em todas as causas. É para Ele que você precisa orar. É com Ele que você precisa se relacionar. Existe um só Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, o Autor e o Ordenador. Fez todas as coisas por si mesmo, quer dizer, pelo seu verbo e pela sua sabedoria, isto é, pelo Filho, trazendo uma referência que o Filho é o verbo, e pelo Espírito, fazendo uma referência de que o Espírito é a sabedoria de Deus, que são como as suas mãos. O que Irineu de Lyon está dizendo, né? Irineu de Lyon é uma figura maravilhosa, sou apaixonada com Irineu de Lyon. E ele vai falar assim, gente, pensa, o Deus Pai, tudo ele faz. E ele faz interagindo com o Filho e com o Espírito. O verbo encarnado e a sua sabedoria, né? E ele imagina ali duas mãos sendo as interações de Deus na criação e na sustentação, porque aqui a gente tem um contexto aqui dessa coisa de Deus sustentar tudo. Então a gente não vê, né, imagens, fotos aí na internet, o globo terrestre numa mão, em duas mãos assim, uma mão não, em duas mãos. É isso que Irineu de Lyon está falando. Eu imagino que ele tinha, né, essa imagem. E com o tempo essa imagem vai ser pintada, vai ser fotografada, vai ser esboçada, né? Mas aqui a gente está falando, gente, do século 3 para o século 4. Eu imagino ele com essa imagem. Deus Criador, Deus Autor de todas as coisas, sustentando com as suas mãos todo o planeta, todo o universo, toda a galáxia, tudo que é conhecido e aquilo que não é conhecido, né? Isso é maravilhoso. Dando continuidade aí, o próximo slide, slide 11... Deus é criador do céu e da terra. Esse Deus criou por seu poder todas as coisas do nada. E originalmente toda a criação era boa. Nós temos uma expressão em latim que é o creatio ex nihilo. Essa expressão quer dizer justamente isso, que Deus criou todas as coisas do nada, né? Deus não é como eu e você. E qualquer expressão que desfale isso é antibíblico. Então, por exemplo, para que esse lápis fosse criado, né, quem o criou foi muito inteligente, colocou aqui dentro algo que nós usamos para colorir, né? Eu amo lápis, marca-texto, tudo que é para colorir minhas bíblias, meus livros eu amo, né? Mas para criá-lo, ele precisou lançar a mão de uma madeira. Da onde que ele tirou essa madeira? De uma árvore, né? E ele consegue fazer uma árvore? Não. Ele já tem uma árvore criada, ele lança a mão dessa árvore criada. Essa árvore só continuou se reproduzindo ao longo de todos os milhares desses anos. Biblicamente, nós temos pelo menos 6.000 anos. Em todo esse tempo, a primeira árvore plantada deu semente, foi replantada, deu semente, foi replantada, porque Deus sustenta todas as coisas. Então essa impressão de que Deus criou uma árvore e que agora a árvore reproduz por si mesma, porque ela tem semente, não. Essa semente só reproduz em outra árvore porque Deus está sustentando a progressão dessa criação. E aí esse homem pega essa árvore e cria um lápis. Fez o lápis de madeira, né? Ele precisou lançar a mão de uma matéria que ele nem conseguiu criar por si. Qualquer coisa criada pelo homem, ele precisou usar alguma coisa, ele vai chegar numa matéria-prima onde ele precisou lançar a mão dela, e que não foi ele que criou, né? Deus não. Deus, quando ele fala haja luz, ele não usou nada para criar essa luz. Essa luz saiu de dentro dele. Quando ele fala haja luzeiros no céu, haja luzeiros separando dia e noite, nós lemos esse texto semana passada, e ele vai dando nome para esses luzeiros, e ele diz haja águas, que as águas sejam criadas, águas do firmamento, águas abaixo do firmamento, haja separação entre as águas, e aí deu terra seca. Gente, tudo isso saiu de dentro de Deus, não tinha nada. Ele não lançou mão de nada. Ah, peraí, eu vou pegar isso aqui e disso aqui eu vou criar um céu. Não teve isso. Tudo saiu de dentro dele. Ele é a própria expressão primária de surgir todas as coisas, né?
E aí tá aí, eu coloquei para vocês, né? Esse Deus criou por seu poder todas as coisas do nada e originalmente toda a criação é boa, tá registrado em Gênesis 1. Nós já lemos esse texto na aula anterior, pra gente ganhar tempo aqui eu não vou lê-lo de novo, mas fato é que Deus vai criar toda a matéria. Qualquer matéria que nós pensemos, Deus criou toda a matéria. Eu lembro que quando eu estudava o naturalismo na escola, isso lá, né? Nós temos 40 anos, sem Jesus amado. 40 não, mas 30 e poucos já tem, tá? E aí eu aprendi, né, que a primeira coisa que surgiu na Terra foi a água. Eu lembro do meu professor de ciências explicando isso. E pela água nós tivemos originalmente 4 elementos químicos: o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. A união, não sei se estou falando certo aqui, se tiver alguém mais atualizado aí me ajuda, tá? Porque eu estou lembrando isso aqui agora. Mas aí essas 4 células vão dar origem à primeira vida, primeira molécula de vida, célula de vida, né? E aí daí que vai vir todos os animais que estão na água, depois vai vir, vai crescendo, vai evoluindo, Hoje a gente tem que ter fé demais para crer nisso daí, né? Tem que ter muita fé. E as aulas do Adalto Lourenço é ótimo que ela desbanca tudo isso, sem usar a Bíblia, tá? Ele vai usar isso sem usar a Bíblia. Isso mesmo, Laurinha. Onde tem água, tem água. Você vê que o homem, até para ele explicar uma teoria que ele inventa, ele não tem nada original. Ele precisa lançar mão de algo que Deus fez, né? Deus vai criar o próprio tempo. Então, os meninos que estão estudando a matéria, né, em defesa das Sagradas Escrituras, com a turma de quinta à noite, com o Mori, ali a gente tem visto, quando você fala assim, quando alguém te perguntar, não, mas quando Deus existiu? Quando que Deus nasceu? Quando as pessoas colocarem essas expressões de tempo, querendo uma explicação sobre a pessoa de Deus, a sua resposta tem que ser, Ele criou quando? Não é quando Ele... Não, Ele cria o quando. Deus, Ele não é refém do tempo. Eu e você, sim. Estamos aqui, né, desesperados porque o tempo passa, nós estamos fazendo curso e tem muito conteúdo e você parou toda a sua vida e sentou aqui para assistir a aula e tá aí anotando e daqui a pouco você dá continuidade às outras coisas e as horas passam e você tem compromisso. Eu e você somos reféns do tempo. Deus não. Ele cria o tempo. O tempo, a criação, ela não abarca Deus. Ela não prende Deus, ela não suporta Deus. Deus está acima de tudo isso. São as 2 palavrinhas que nós vemos conversando, que a teologia expressa muito bem isso. A transcendência, Deus acima de tudo, e também a imanência. Ele está acima de tudo e ao mesmo tempo ele faz parte de tudo, porque tudo saiu de dentro dele. E olha que doideira, quando a gente estuda escatologia, aqui é o fim de todas as coisas, né? A Bíblia garante para mim e para você que céus e terra passarão. Gente, aquilo que nós mais... eu quero ir para o céu, né? Vai passar. Sabe para onde que nós vamos voltar? Nós vamos voltar para Deus. Ele é a nossa origem. Aí eu não sei como é que é, viu, gente? Pode ser que eu creio que é um céu melhor do que o céu que nós imaginamos, né? Mas a verdade é que nós voltaremos para Deus. Nós não vamos voltar para dentro de nenhuma coisa criada. Nós voltaremos para a origem nele. E aí será um novo episódio, né? Nós não temos relatos disso na Bíblia, como que vai ser... Mas a Bíblia me garante que céus e terra passarão, mas as palavras dele não passará. A nossa eternidade será com ele e nele, né? Nós voltaremos para Deus. Tenta imaginar um mundo onde Deus é o mundo. Apocalipse vai dizer que nós não precisaremos de sol, porque ele mesmo ilumina tudo. Ai, gente, vai ser lindo demais. Se a gente ficar pensando nisso, a gente fica assim, meu Deus, Maranata. E a gente vai dizer o que a Bíblia termina falando, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o clamor da igreja, né? Deus cria a história. Deus não está a par da história. Pelo contrário, as Sagradas Escrituras estão sendo escritas dentro de um contexto histórico. Uma linha histórica está sendo colocada dentro de tudo que Deus fala. E não é a ciência que prova que a Bíblia está certa. Pelo contrário, a Bíblia veio primeiro. A ciência só está me mostrando o que já está aqui. A ciência me confirma o que eu já sei pela Bíblia, né? Glória a Deus por isso. A criação não é
e nem pode ser divinizada. Como eu disse, Deus ele é transcendente, mas o fato também dele estar em todas as coisas, porque todas as coisas vieram dele, toda a criação veio dele, o homem é a coroa dessa criação, o homem é o único que carrega a imagem e a semelhança de Deus. Eu coloquei para vocês lá no grupo, quando vocês puderem, né, que tiverem um tempo hábil, mas já tá lá como um arquivo para vocês, as aulas do Wilson Porte Júnior, né, História de Israel. É ali que ele vai trazer uns ensinos riquíssimos dele falar, gente, se tem alguém que teria que se curvar diante de alguém, não é o homem se curvando diante da criação, mas a criação se curvando diante do homem, porque o homem carrega a imagem de Deus. A criação olha para o homem e ela fala, nossa, ele tem a imagem do Criador, deixa eu me curvar diante dele. Mas a criação não faz isso. E o homem se rebaixa tanto a ponto de falar que uma vaca é Deus, a ponto de falar que uma árvore é Deus, a ponto de falar que um pedaço de pedra é Deus, né? Tudo obra criada, né? O próximo slide aí vai dizer o seguinte: somente em Jesus Cristo o finito é unido, sem confusão, sem mudança, sem mistura, sem divisão, ao infinito. Então, o que essa expressão mostra para mim e para você? Que tudo que é natural, tudo que é criado, vai ser unido na encarnação de Cristo àquilo que é infinito, naquilo que é transcendente, naquilo que está além do que nós possamos entender, né? A encarnação de Cristo, a nossa mente humana, ela dá pau, assim, ela não tem muita dilatação de conhecimento para entender, a não ser que Cristo nos revele segundo um propósito, né? Mas, gente, nós temos na mesma pessoa, a minha cabeça não dá, né? Como que eu tenho na mesma pessoa 100% de humanidade e 100% de divindade? Como que você tem um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, um Deus eterno, que a Bíblia vai dizer que ele é o Pai da eternidade, que de eternidade em eternidade ele é Deus? Como que esse Deus tem sede? Como a gente vê ali em João 4. Como que ele dorme? Cansado. Como a gente viu ali no Evangelho de Marcos, quando ele está naquela tempestade dentro do barco. Como que ele chora quando vê um amigo morto, quando ele recebe a notícia de que Lázaro morreu. Como que ele sangra numa cruz. Como que ele sangra. Nós temos no mesmo personagem 100% de humanidade, 100% de divindade. E por que isso era necessário? Isso era necessário para que eu e você fôssemos representados. Se Jesus fosse apenas Deus, ele não poderia nos representar. Nós continuaríamos irreconciliáveis. Nós teríamos que ter alguém que nos representasse na essência humana, como ele nasceu de mulher, né? Nascido de uma mulher virgem, sem ter participação da semente humana, de fecundação. Jesus ele não participou do óvulo de Maria e nem de nenhum espermatozoide humano, de homem. Ele já veio pronto, um feto veio pronto e começou a ser desenvolvido ali, encarnado no ventre de Maria, né? Coisa mais maravilhosa. Todo cristão luta para redimir a criação, porque ele sabe que ela foi criada originalmente boa. O credo faz menção sobre a boa criação, afirmando assim a criação como referência ao Criador. Então, quando nós dizemos, creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu estou dizendo que eu reconheço que a criação é uma bênção, porque o meu Deus, que é o abençoador, criou todas as coisas, né? Esse texto que está aí de Romanos, vamos lê-lo? Romanos 8, 22 e o 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Aqui, esse texto está nos mostrando que como o pecado afetou o homem em si, ele também afetou a natureza, ele afetou toda a criação. E quando nós nascemos de novo, quando nós participamos da mesma natureza do Pai, nessa reconciliação pela obra da regeneração, eu e você começamos a ter mais zelo pela criação. Então você ter aí um cristão que não cuida da criação, isso é triste, mostra que ele não entendeu nada ainda.
O Espírito Santo sempre vai trazer a nós um zelo pela criação. Nós, como cristãos, nós devemos ansiar em cuidar da criação. Desde coisas naturais, como plantas, bichos, né? Então você aí tem o seu animalzinho de estimação. Infelizmente, a era pós-moderna está querendo substituir filhos por animais domésticos, né? Mas não é isso que Deus está falando. Mas sim, nós devemos... Você vai ter um cachorrinho, você vai cuidar dele com muito amor, com muito zelo. Por quê? Porque você está honrando o criador daquele cachorrinho. Agora, se você começa a tratar esse cachorrinho como um ser humano, você também está afrontando o Deus Todo-Poderoso que criou um ser humano com o papel de ser humano. Né? Outra coisa também, quando nós temos as nossas, vou falar aqui das nossas igrejas, os locais que nós nos reunimos, por que nós queremos sempre trazer ali um ambiente limpo? Né? Por que quando a gente fala assim, gente, tem um grupo de diáconos na igreja que cuida dos banheiros, supervisiona o lixo da igreja, aqueles que trabalham ali para que a estrutura do culto aconteça, água, banheiro, lixo, colocar as coisas no lugar. E a gente fala, gente, não é só o corpo diaconal que tem que fazer isso. Todo cristão tem que preocupar. Se eu estou usando um banheiro da igreja, aquilo ali é uma obra criada. Eu preciso zelar por aquilo ali. Quando eu zelo pelo ambiente da minha igreja, eu estou honrando Deus que criou todas as coisas para qual aquela igreja foi transformada num imóvel. Quando eu cuido da minha casa, quando eu cuido do banheiro da minha casa, quando eu cuido da roupa que eu visto, quando eu cuido da comida que eu faço, né? Nós temos aí diligência de não ficar jogando comida fora, não ficar estragando as coisas. Tudo isso é consciência de honrar um Deus criador. Porque o arroz e o feijão que eu tenho no meu prato é um Deus criador que fez e que sustenta essa criação. Então olha como é que uma simples confissão, nós estamos falando aqui do primeiro artigo do credo, hein, gente? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você consegue compreender como é que todo o meu comportamento ele precisa ser transformado pela confissão que sai da minha boca? E não é porque, também eu não sabia disso, não. Se eu tenho um Pai, Criador de todas as coisas, eu preciso honrar tudo que Ele criou. Porque toda a natureza geme aguardando essa redenção, como eu e você também seremos redimidos na glorificação. Então é muito, muito, muito sério isso. Nós precisamos rever os nossos comportamentos. Nós precisamos rever aquilo que nós temos como conceito de cuidar. Cuidar do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, tudo que está dentro da minha casa, a natureza, a rua que eu ando. Então, quando você não joga lixo no chão, quando você procura um lixo para jogar o lixo devido, o que você está fazendo ali? Você está cuidando da criação de Deus. Então, de certa forma, os movimentos, o Greenpeace, de certa forma, eles estão sim trazendo aí um grito para que a humanidade se atente. Olha, teve um Deus todo criador, ainda que eles não falem isso consciente das suas expressões, dos seus movimentos ali, mas tudo isso vem do coração de Deus. O homem, ele precisa ter noção de cuidado da criação. E aí, quando a gente vê as catástrofes naturais, essas catástrofes, elas são gemidos. A natureza, Paulo vai dizer que a natureza geme como quem está dores de parto. Quem tem filho aqui e teve dores de parto sabe o que é. Então, quando você vê aí uma catástrofe natural e você culpar a Deus, a culpa não é de Deus. A natureza sofre gemendo, aguardando a criação. E por que ela está sofrendo? Porque o pecado de Gênesis 3 comprometeu não só o homem, mas também toda a criação. O próximo slide aí tem uma expressão que é linda, que vai dizer que toda a criação é o teatro da glória de Deus. Pensa que você está assistindo. Você tem o privilégio de olhar aí pela sua janela, igual eu estou olhando pela minha aqui agora, e tem um céu de um azul. Que azul é esse? Não tem lápis de cor que traduza esse azul. Pode tentar, mas não consegue. Não tem tinta na terra que se aproxime da tonalidade desse azul, que ao longo do dia ele muda. Meio-dia ele estava num tom de azul. Você olha para um lugar, você está viajando, você olha para a beirada da estrada, você tem
Tenta contar quantos tons de verde o seu olho consegue captar. Quantos tons de verde? Você olha ali, você vai ver vários tons, né? Que coisa mais linda tudo isso. E tudo que nós fazemos, né, é gravitar em volta desse Deus. É flutuar em contemplação, sempre lembrando, eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Christopher Love, ele é um poeta puritano. Os puritanos vão ser ali um grupo da pós-reforma, né? Muito exigentes na sua vida, na sua conduta, na sua santidade. Um movimento ali na Inglaterra que ele ganha uma grande proporção no solo inglês, mas grande parte desses puritanos também vão migrar ali para os Estados Unidos, e nós temos ali grandes nomes, né, de missionários, evangelistas que estão ali, George Whitefield, John Wesley, Charles Finney, eles vão vir desses movimentos dos puritanos, né? E ele no século XVII, aqui a gente está 2 séculos depois do século XV, XVI da Reforma, né? E ele é um poeta, gente, ele é um pregador e ele é um poeta. Eu acho maravilhoso ali as poesias que ele faz para glorificar a Deus. E ele vai dizer, nós é que celebramos um espetáculo para que ele receba toda a glória. Então toda vez que você admira o sol, que você admira o céu, que você vê um passarinho voando e você fala, que coisa linda, você está celebrando esse espetáculo e Deus está sendo glorificado. Toda vez que você olha para um animalzinho, toda vez que você olha para alguma coisa criada, você olha, você olha para o seu telefone e você fala, nossa, meu telefone é uma bênção, glória a Deus pelo meu telefone. Você está celebrando algo que Deus criou através do homem, mas veio de Deus, toda a inteligência vem de Deus. E você, todo momento que você fizer isso, você está celebrando, você está glorificando ao Deus que é todo poderoso, que cria todas as coisas, né? Tem uns links aí, vocês que receberam os slides, vocês vão ter acesso a esses links. Esse primeiro que está aí é um louvor que eu amo do Diante do Trono, antigo, que ele vai dizer que Deus é o autor da vida, né? E é uma poesia linda cantada pela Ana Paula Valadão. Eu quis trazer aqui como registro para vocês, que é justamente isso, né? De Deus, ele é o criador de todas as coisas. Você vai ver como que esse louvor, ele vai continuar dilatando revelação aí na sua alma, depois dessa aula que a gente teve. No outro slide eu trouxe para vocês também 2 documentários do Roger Scruton. Eu não conhecia o Roger Scruton, conheci esse ano de 2020 através do meu filho, do Davi, que ele é filósofo, ele morreu agora nesse ano, né, no início desse ano, e ele tem 3 pilares da sua filosofia na sociedade pós-moderna. Ele vai trazer toda a sua pauta sobre o ensino da verdade, da beleza e do bem. É muito legal, gente. Quem gosta aí, né, de aprofundar um pouquinho mais, esse cara, ele é extraordinário. Ele vai trazer ali, esses documentários que eu trouxe para vocês, é ele mostrando como que o homem na sociedade pós-moderna, ele maculou a beleza. Então, nós temos aí exposições de arte, de coisas horrorosas. Vocês vão ver no documentário, uma pessoa fazendo cocô numa exposição, as pessoas aplaudindo, chamando aquilo de arte, né? Sabe aquelas belezas horrorosas? Não é beleza, né? Artes horrorosas que as pessoas falam que é bonito, que a mídia promove como belo. Ele vai falar, olha, isso é uma degradação do ser humano. O ser humano, ele se afasta de Deus e ele começa a corromper tudo que realmente é belo. Esses 2 documentários são fantásticos. Eu gostaria muito que vocês conseguissem ver esses documentários. E aí a gente, para finalizar a aula, né, toda essa questão da intimidade com esse Deus. Ela não é uma religião, ela não é algo ali proposto como algo religioso mesmo, mas é algo natural. A Idade Média fez muito isso. Ela colocou essa reverência a Deus como se fosse uma reverência de algo religioso. Essa religiosidade, ela quebrou muita coisa, né? Esses documentários do Roger Scruton, vocês vão ter mais detalhes sobre isso, vocês vão gostar. No último slide aí, que eu quero fechar com vocês, vai falar assim, cultuando a Deus com todo o nosso ser, não somente com o intelecto, mas também com afetos, emoções e com o nosso corpo.
A expressão selar nos Salmos, ela é citada 71 vezes. Por que essa expressão é citada? No hebraico tem a declaração, então fala ali, ó, Deus é lindo. Para que serve o selar? Para você parar e pensar no que você falou. Olha que coisa mais maravilhosa. Então toda vez que você pegar a sua Bíblia impressa e no seu salmo tiver escrito lá selar, é para você, aquilo ali o hebreu ele fazia assim, ó, você para e pensa no que você está falando. Então você falou que Deus é grande, não passa para o próximo versículo não, para e pensa, olha, esse Deus é grande, entendeu? É para isso, porque isso é adoração, uma pausa de silêncio para meditação, né? Outro verbete que vai ter aí no hebraico é o sigaion, desculpa, sigaion, que também vai estar ali em Abacuque 3:1, que também é uma poesia, né? Justamente para expressar algo do tipo de reação emocional e corporal em reverência ao que Deus é. Então, quando você estiver adorando a Deus, adore com todo o seu corpo, adore com toda a sua alma. Então, levantar as mãos, aplaudir, se curvar, ajoelhar, chorar, virar a cara com o canto da parede, concentrar em Deus, são expressões corporais de reverência a esse Deus que é Pai, que é todo-poderoso e que é Criador. Então aqui nós estamos encerrando, nosso tempinho aqui no Zoom já está indo para o terceiro momento, né? Os meninos da aula gravada, nós estamos encerrando essa aula. Semana que vem a gente inicia com o artigo que é sobre o Cristo, o Redentor, né? Esse Deus que é Redentor, esse Deus que veio nos redimir de todo o pecado. Então nós chegaremos no artigo que vai falar sobre a pessoa de Jesus, que faz parte da maior parte aí do credo dos apóstolos, tá bom? Então vocês aqui no Zoom, vamos para o terceiro momento, que é livre para vocês compartilharem, e vocês aqui, a gente despede, que vocês fiquem com Jesus e que nós nos encontremos na próxima aula, tá bom? Tchauzinho!